Era uma noite abafada e silenciosa numa pequena cidade do interior. Marcos, um jovem repórter em busca de histórias inusitadas, decidiu investigar um barco peculiar que circulava na região. Um homem misterioso descrito apenas como o Sorridente vagava pelas ruas à noite com um. Os moradores contavam histórias de encontros perturbadores com um homem. Ele aparecia sempre após o cair da noite, parado em esquinas escuras ou à sombra de árvores, com um sorriso tão estranho que deixava os cabelos de quem o visse em pé. Seu rosto era pálido e os olhos fundos, mas o que causava arrepios era o sorriso. Os lábios repuxados revelavam apenas os dentes inferiores, como se estivesse rindo de algo perverso que ninguém mais sabia. Marcos iniciou sua busca pelas ruas desertas. Munido de sua câmera e um gravador, ele segue os relatos dos moradores. Cada rua parecia mais escura que a anterior, e as poucas luzes dos postes lançavam sombras que dançavam ao menor. Ao chegar ao centro abandonado da cidade, ele deu passos leves atrás de si. Quando se virou, não havia ninguém. Mas ao longe, sob a luz fraca de um poste, uma figura imóvel se destacava. O homem estava parado ali, olhando diretamente para ele. Mesmo de longe, Marcos conseguiu ver o sorriso sinistro e desproporcional que revelava os dentes. Marcos tentou chamar o homem, mas ele não respondeu. Apenas inclinou a cabeça para o lado, como se analisasse o repórter, e deu um passo para frente, ainda sorrindo. O pânico começou a crescer dentro de Marcos, mas ele decidiu agir como um jornalista profissional e registrou a cena com sua câmera. Quando olhei para a tela, porém, não havia nada ali. O homem parecia invisível para a lente, embora estivesse claramente à vista. Sem saber o que fazer, Marcos começou a se afastar, mas os passos do homem ecoaram mais próximos. Cada vez que olhava para trás, ele estava mais perto. O sorriso não mudou, mas parecia mais largo, os dentes inferiores brilhando à luz fraca. Marcos correu. O som dos passos o perseguia, sempre mantendo o mesmo ritmo, nem rápido nem lento. Ele se refugiou em um prédio antigo e trancou a porta, mas quando olhou pela janela, o homem estava parado do outro lado da rua, olhando. Marcos decidiu investigar mais sobre a origem do homem. Procurei jornais antigos e encontrei um artigo sobre um acidente ocorrido há décadas. Um homem, conhecido por seu sorriso peculiar, havia morrido em um atropelamento. Seu maxilar inferior havia sido completamente esmagado, mas por alguma razão, Ao voltar para casa naquela noite, exausto e abalado, Marcos notou algo estranho em seu espelho. Havia uma sombra ao fundo, parada na entrada do seu quarto. Ele se virou rapidamente, mas o quarto estava vazio. Quando voltou a olhar no espelho, o homem estava lá mais próximo, sorrindo. E desta vez, ele abriu a boca, revelando um abismo negro onde os dentes inferiores. O último som que Marcos ouviu antes da escuridão levar conta foi uma risada baixa e sibilante, como se alguém estivesse rindo apenas com a garganta. Ele nunca foi visto novamente. Desde então, dizem que o Sorridente procura outros que tentam desvendar sua história. Se você ouvir passos atrás de você à noite e perceber um sorriso estranho ao longe, corra. O desaparecimento de Marcos se tornou mais uma peça na lenda de O Sorridente. Alguns disseram que ele tinha sido levado para o mesmo destino que os outros que ousaram investigá-lo. Outros acreditavam que ele havia ficado louco e fugido para sempre. A verdade, porém, semanas depois, um grupo de jovens da mesma cidade decidiu fazer o que Marcos não conseguiu: capturar provas concretas da existência do homem. Eles carregaram lanternas, câmeras modernas e até drones. Riam nervosamente enquanto caminhava pelas ruas escuras, tentando ignorar o arrepio constante que subia. No entanto, a coragem dos jovens começou a minguar quando notaram que o silêncio era quase absoluto. Não havia grilos nem vento, nem os filhos distantes da vida noturna da cidade. Apenas o som abafado de seus próprios passos e objetivos, algo que parecia um sussurro de... Ao se aproximarem de uma praça abandonada, um deles, Júlio, parou abruptamente. Ele apontou para algo na escuridão. Sob a luz quebrada de um poste, havia uma figura curvada, imóvel, com os olhos fixos no grupo. Mesmo de longe, era possível ver o sorriso grotesco, com os dentes inferiores brilhando à medida que a luz os alcançava. Um dos jovens começou a filmar, mas a câmera não capturou nada além de uma mancha escura onde o homem deveria estar. Nervosos, decidimos recuar, mas enquanto fizemos isso, os passos ecoaram atrás deles, mais uma vez no Júlio, tomado por uma coragem tola coincidentemente. E o que? Uma figura parou. O silêncio voltou mais pesado do que antes. Então o sorriso se alargou de maneira antinatural, quase rasgando o rosto da figura, e ela começou a andar novamente. Seus passos eram lentos, mas cada um parecia carregar uma ameaça implícita.
como se o tempo não tivesse significado para ele. O grupo corria, mas a figura os movimentos de perto, aparecendo em cada esquina onde tentavam se esconder, como se conhecessem a cidade melhor do que qualquer um. Em certo ponto, percebi que ele não os perseguia apenas. Ele estava brincando com eles. Sempre surge na periferia de sua visão, deixando apenas o suficiente de sua presença para alimentar o pavor crescente. Finalmente, os jovens buscam chegar ao carro e saíram em disparada. No entanto, ao rever as filmagens mais tarde, algo ainda mais aterrorizante surgiu. No início dos vídeos, enquanto se preparavam para a investigação, era possível ver um reflexo em uma janela próxima. O homem estava lá, observando-os desde o início. Infelizmente, na noite seguinte, Júlio concordou com um som estranho em seu quarto. Era um murmúrio baixo, como uma risada abafada. Ele olhou ao redor, mas não viu nada. Quando se tocou para acender a luz, senti algo gelado tocando sua nuca. No espelho do quarto, a figura estava atrás dele, sorrindo. Mas desta vez, não tinha olhos. Apenas o sorriso proposto, se alargando até engolir o ré. Na manhã seguinte, Júlio estava desaparecido, assim como Marcos. Os outros jovens, desesperados, abandonaram a cidade, mas o barco continua. Dizem que o sorridente não está mais preso às ruas escuras daquela cidade. Ele pode estar em qualquer lugar, esperando. Se você notar algo estranho no canto de sua visão, um sorriso que parece deslocado, talvez seja tarde demais. Você já chamou a atenção dele.